Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos liberação sobrenatural sobre a tua vida. Todo documento que está preso seja liberado, toda negociação que está travada seja liberada, tudo aquilo que está retido no mundo espiritual, nós oramos por justiça nas portas e declaramos liberação imediata. Quebramos completamente todo tipo de oposição, todo tipo de resistência espiritual e declaramos em nome de Jesus que aquilo que tem que vir para as tuas mãos virá. Nada impedirá. O que está travado, o que está numa mesa, o que está esquecido numa gaveta será lembrado. No nome de Jesus, nós oramos para que haja liberação de grandes recursos, liberação de contratos, liberação de números, liberação de coisas que o Senhor tem reservado para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê vitória, que haja justiça sobrenatural operando em teu favor e aquilo que está travado, tudo aquilo que está parado, em nome de Jesus nós damos uma ordem, movimente-se agora. Aquilo que levaria anos, nós profetizamos que acontecerá em dias, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que alegria poder estar aqui junto com você e compartilhar uma palavra de direção. Nós estamos no primeiro dia da nossa campanha, serão 7 dias esse propósito para destravar e liberar. Foi o que Deus falou comigo desde a semana passada, que tem muita coisa travada e que precisa de uma liberação sobrenatural. É por isso que é importante você ficar firme nesse propósito. Se você tem algo na sua vida que está travado, nós vamos orar e nós vamos ter resultados disso em nome de Jesus, eu creio. Inclusive eu entrei nesse propósito, eu entrei para mim, pessoalmente, também para destravar algumas coisas, para ter algumas liberações, porque eu sei que Deus libera, eu sei. Inclusive fiz um propósito de jejum de 7 dias, um propósito de 7 dias, mas é algo pessoal, não vou compartilhar com você. Se você quiser fazer também, você fica à vontade, ore a Deus. E eu creio que teremos grandes respostas de Deus nos próximos dias, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero começar aqui com um testemunho para a glória de Deus. O testemunho é da Elizabeth. E a Elizabeth escreveu assim para a gente, preste atenção. Em 2019, eu fui diagnosticada com endometrioma no ovário esquerdo, o que resultava na impossibilidade de engravidar. E descobri que as minhas trompas tinham possíveis aderências. No espermograma do meu marido foi constatado que apenas 1% dos espermatozoides eram normais. Fiquei muito triste, quase entrei em depressão e perdi cerca de 9 quilos em um mês. Pensei que as promessas de Deus não eram para mim. Em 2024, achei que tudo estava perdido, mas decidi ter um compromisso maior com Deus. Comecei a levantar todos os dias às 6 horas para assistir ao seu programa e pedir direcionamento. Marquei o início de um tratamento para o mês de setembro, mas no domingo anterior, ao final da campanha que o Senhor estava fazendo, para minha surpresa, descobri que estava grávida. Louvo a Deus pela sua vida. Após 5 anos tentando do meu jeito, buscando isso, buscando aquilo, Deus me honrou com uma gravidez natural. Hoje meu filho tem 8 dias de vida e nasceu perfeito. Toda a honra seja dada a Deus. Que lindo o seu testemunho, minha irmã. Que Deus te abençoe, Deus abençoe esse lindo bebê que está nos seus braços. Eu contei em um dos meses das nossas campanhas, nós tivemos mais de 20 testemunhos. Num mês nós recebemos testemunho de mais de 20 pessoas que conseguiram engravidar. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus de milagres, é o Deus que pode ir além do natural, é Ele que rompe as limitações humanas. Aquilo que para você não dá, para Deus dá. Aquilo que você não pode, Deus pode. Coloque a sua fé em Jesus. É por isso que, antes de ministrar a palavra, eu quero salientar isso. É importante você mergulhar na palavra profética.
é importante. Eu creio, sabe, que Deus fala comigo. Eu creio que o Espírito Santo me dirige, me dá direção sobre campanhas, sobre propósitos, até sobre o meu jejum. E o Senhor, Ele falou muito claro comigo, é tempo de destravar, tem coisas travadas. É por isso que você precisa mergulhar nessa direção de Deus. Mergulhar, sabe, como essa mulher. Ela pegou firme nas orações às 6 horas da manhã até o milagre ser gerado. Pegue firme nas orações. Faça um compromisso não comigo, faça com o Espírito Santo. Porque aqui também é um devocional. É um devocional que você faz pela manhã e um devocional que você faz pela tarde. Tenho certeza que a sua vida, quando ela está alinhada com Deus, o sobrenatural é liberado. E Deus me deu uma palavra sobre a importância do lugar secreto. Em Mateus capítulo 6, verso 6, a Bíblia diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. O teu pai que te vê em secreto. Às vezes Deus não está nos vendo em oração. A gente faz aquela oração para almoçar, para jantar, faz aquela oração quando acorda, quando sai de casa, aquela oração de menos de 1 minuto. Deus não está te vendo no secreto. É por isso que a tua vida espiritual está fraca. É por isso que você, sabe, sente que a sua vida está sem propósito. É por isso que você está desanimado. Porque está faltando o secreto para você. Nem sempre o afastamento de Deus acontece no barulho, num escândalo, num pecado ou até mesmo em algo horroroso. Não. Muitas vezes o afastamento de Deus, ele acontece de forma silenciosa. Sabe, você vai se afastando, você vai ficando distante dele e quando você vê, você já está muito distante de Deus e caindo em coisas que você antes não caía. Mas, porque você está fraco espiritualmente, você começou a cair nas armadilhas de Satanás. Às vezes, ele vem silenciosamente por trás da correria, dos compromissos, da rotina cheia e vamos esfriando. Esse esfriamento, esse afastamento de Deus chega em sapatinhos de algodão. Não é percebido muitas vezes por nós, não conseguimos identificar, porque ele vai nos arrastando para uma vida de frieza, uma frieza em relação à fé, uma frieza em relação às orações, uma frieza em relação ao culto, aonde tudo é mais importante. Até assistir uma televisão é mais importante do que estar na presença de Deus. Mas nós sabemos de uma coisa, que se a fé estiver forte, sua vida vai estar de pé. Se a fé estiver forte, a sua vida vai estar de pé. As nossas agendas lotadas, os nossos muitos compromissos, resolve problema aqui, resolve lá, demanda energia. E até mesmo, muitas vezes, você se preocupando com alguém ou com um problema dentro de casa, tudo aquilo vai distraindo você. Agora, se você não reservar um tempo para buscar a Deus e para mergulhar na sua presença, você começa aos poucos a sair da presença de Deus. E existem alguns sintomas desse afastamento. Você não ouve mais com clareza a Deus. Você não sabe, está perdido. É que nem uma mulher hoje me perguntou que ela sonhou que ela foi na casa do irmão dela e ela não encontrou o irmão dela, porque ele não existia mais. O que isso significa? Significa que ele não está no lugar que ele deveria estar. Tem muitas pessoas que estão assim. Elas estão em caminhos que não deveriam estar. Estão em direções que não deveriam estar. E precisam voltar para o centro do propósito de Deus. E quando nós estamos alinhados no centro do propósito de Deus, nós temos clareza. Clareza do nosso propósito, clareza do próximo passo, clareza dos projetos do Senhor para a nossa vida. É terrível quando você perde a clareza do que Deus quer para você. Você fica perdido, porque você não vê o amanhã com esperança.
Você fica somente lidando, sabe, com os problemas da sua alma, com as lutas na sua mente, você fica envolto disso, como se você tivesse que resolver essas coisas. Eu aprendi que tem certas coisas que eu não tenho que resolver dentro de mim, não naquele momento. Eu aprendi que existem momentos que eu preciso caminhar com esperança. Isso vai me ajudar muito mais do que eu resolver os meus problemas internos. É por isso que ter metas, ter objetivos, ter sonhos, pensar em realizar, pensar em empreender, pensar no amanhã e sonhar alto, sonhar grande, faz parte do que Deus tem para a nossa vida. E se você ler a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus tem planos, tem sonhos, tem projetos para a nossa vida. É isso que nós temos que descobrir para que possamos caminhar com ânimo, para que possamos ver o amanhã de uma maneira diferente. E quando você tem algo grande para o seu futuro, você não desanima no seu hoje, certo? Deus tem falado algumas coisas comigo que me levantaram. Deus tem falado algumas coisas comigo que me deram inspiração. Deus tem ministrado algumas coisas no meu espírito que eu tenho olhado o amanhã de uma maneira diferente. Porque quando você não está inspirado por Deus, quando você não está com esperança, você pensa em planos de aposentadoria. Você pensa em descansar mais, você pensa em não fazer tanto, você pensa em apenas administrar as coisas. Mas quando o Espírito Santo, quando você começa a ouvir a doce voz, e você sabe, grande parte dos meus sermões eu começo de uma maneira e no final eu já desemboco em ouvir a Deus, porque a doce voz do Espírito Santo, ela me ergue. A doce voz do Espírito Santo, ela me coloca numa rota de aceleração. A doce voz do Espírito Santo me enche de um ânimo tão grande, eu me sinto energizado por Deus quando o Espírito Santo fala comigo. Por isso que quando você está próximo de Deus, quando você consegue ouvir a Deus, quando você entra no secreto, você é restaurado por Deus. Você é restaurado por Deus e você muda porque você deixa de ser uma pessoa passiva e vai para uma pessoa ativa. Você deixa de ser uma pessoa, sabe, que está levando a vida de forma arrastada e você começa a remangar as mangas e dizer assim: Deus tem mais para mim e eu quero esse mais e vou buscar esse mais de Deus porque eu sei que Ele pode me surpreender. Um segundo sintoma do afastamento é aquele espírito independente, onde você acha que pode fazer o que você quer. Aonde você diz: não, eu tenho liberdade para fazer isso, eu posso comprar isso, eu posso empreender naquilo, eu posso ir por esse caminho. Ei, você tem um patrão, você tem um Senhor na sua vida. E caminhar de forma independente pode até dar certo por um tempo, mas depois você vai ver que você está se amarrando cada vez mais. Porque você vai, sabe, caminhando para tão longe de Deus, porque o espírito da independência é caminhar longe de Deus. É quando você diz assim: eu posso, eu faço, eu consigo e ninguém tem nada que ver. Ninguém tem nada que ver, nem Deus. Você caminhar assim dessa maneira vai levar você para um esfriamento muito rápido. E aí vem as más decisões, aí entra as más companhias e aí entra outras coisas que vão corromper o teu coração. A terceira coisa é a falta de profundidade. Uma pessoa que está afastada do Senhor, ela perde a profundidade. Ela é muito, sabe, fraca, flexível para qualquer tipo de coisa que quer levar ela. Então, amigos levam ela para fora da presença de Deus, pessoas a enganam, pessoas falsas se aproximam. A falta de profundidade, de você não estar, sabe, com o seu coração em pleno discernimento espiritual, as raízes do seu espírito estarem alinhadas ao discernimento espiritual, bem profundas, bem, eu posso dizer, fundas em Deus, faz com que qualquer um te leve, qualquer coisa te leve, qualquer pensamento te leve, qualquer ideia te leve.
Mas quando você está discernindo em Deus, quando você está em Deus, você tem uma profundidade e você diz: opa, isso aqui não pode me levar, porque isso não faz parte do plano de Deus para a minha vida, então eu não vou cair nessa, eu não vou me entregar a isso, eu não vou entrar nessa roda, eu não vou seguir esse caminho junto com vocês, sigam vocês, mas eu estou aqui em Deus, eu estou bem alicerçado em Deus, eu estou com as minhas raízes em volta de Jesus Cristo, que é a pedra principal, eu estou alicerçado em Deus. Então, vocês podem ir, mas eu não vou, eu sei do meu propósito, eu sei do meu lugar em Deus. E quando o diabo lhe tentar com rejeição e com inferioridade e com outras coisas, você vai estar tão fincado em Deus, você estará tão enraizado no Espírito, que, sabe, nada vai lhe atingir. Aquela rejeição que você levou não vai lhe abater, aquele espírito de inferioridade não vai lhe corromper, porque você está tão firmado no Espírito, tão firmado em Deus, que nada pode demover você da presença de Deus. Sem falar da falta de direção, sem falar de não sentir mais a presença de Deus, tudo isso é sinal de que você se afastou do Senhor. Mas se hoje você se voltar para Deus, se hoje você voltar ao secreto, voltar ao lugar da oração, a sua vida vai ser diferente. Eu encontrei um casal no Rio de Janeiro que disse assim: eu fiz uma campanha com você e a minha vida mudou. E aí eu perguntei: e agora? Você tá na campanha que eu estou? Ela disse: não, agora eu estou muito atarefado. Bem, é isso que acontece com as pessoas. Elas buscam a Deus para aquilo que elas precisam, sendo que nós precisamos de Deus todo santo dia. Então essas campanhas não é simplesmente para destravar algo na sua vida, não. Essa campanha é para levar você para mais perto de Deus. Cada campanha vai levar você para mais perto de Deus, cada propósito vai levar você a conhecer mais a Deus e a andar no Espírito. Receba essa palavra como uma palavra de Deus, assim como a Elizabeth, que deu testemunho dela para nós aqui, que teve a sua vida mudada, ela teve uma cura, ela está agora com seu bebezinho novo de 8 dias nos seus braços, e Deus fez um milagre nessa família. Deus também vai fazer um milagre na sua vida. É tempo de você se aproximar de Deus, e talvez você esteja longe do Senhor, e você sabe, Deus está falando contigo aí, Deus está falando, e sabe qual que é o propósito de Deus? Vem para o lugar secreto, vem para o lugar que o Espírito Santo vai te tocar e vai fazer uma obra linda, poderosa na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu sinto que Deus falou aqui hoje. Eu sinto que Deus falou. Eu sinto que Deus começou a movimentar as coisas. Glória a Deus. E é por isso que eu quero lhe convidar. Nós vamos ter uma semana inteira. Se chama a Masterclass Sonhos e Visões. Eu vou acordar 4 e pouco da manhã para ministrar às 5 da manhã, até o horário próximo da oração. Vão ser 5 dias ministrando dentro da academia aqui no Global. O que é a academia, para quem não sabe? É uma escola online. Você pode fazer de qualquer parte do Brasil, de qualquer parte do mundo. E eu vou ficar 5 dias ensinando para você sobre sonhos e visões. Você sabe que Deus mudou a minha história. Eu escrevi esse livro aqui, o livro Sonhos. Eu tive um sonho da minha filha se afogando. Na verdade, não sabia que ela iria cair na piscina. Mas eu tive um sonho que ela caía em queda livre. Ela caía em queda livre. E eu acordei na madrugada, intercedendo por ela, orando, e avisei a minha funcionária no outro dia, quando eu saí para o trabalho: cuida da Thalita, porque algo vai acontecer longe dos nossos olhos. Alguns dias se passaram, meu cachorro começou a aquar. Minha funcionária foi lá de fora, eu tinha um pastor maremano, ele não costumava aquar muito, porque a gente morava num condomínio. E quando ela foi lá fora, a Thalita tinha acabado de cair na piscina. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas o cachorro deu o aviso, e ela deve ter lembrado também do que eu disse para ela. Se eu não tivesse discernimento espiritual, o que poderia ter acontecido? Esse foi um dos testemunhos que eu tenho, e tantos outros testemunhos de livramento que eu tive. Então eu acredito que Deus, Ele fala conosco.
E eu quero convidar você para 5 dias. 5 dias de uma imersão, uma masterclass chamada Sonhos e Visões. Eu vou falar não só sobre sonhos, mas vou falar também sobre níveis de visões espirituais. E no último dia, na sexta-feira, eu vou passar para você um protocolo para vigias, para intercessores. Como assim protocolo para intercessores? Eu vou ensinar para você como você agir diante de certos sonhos, como você deve agir da maneira certa, certo? Então vão ser 5 dias, das 5 da manhã até o próximo horário da oração. Vai começar na segunda-feira, agora próximo. Você é nosso convidado a se tornar aluno da academia e participar dessa masterclass. E junto da Academia Kindle ali, você vai ter acesso a um conteúdo extraordinário. Essa semana eu vou ministrar 2 vezes dentro da academia sobre intercessão. Você não pode perder, tá bom? É só você ir lá no meu site www.vinicius7.com.br e se tornar aluno da Academia Kindle Global. Inclusive aqui na descrição do vídeo também tem o site da Academia Kindle Global. Certo? Então, tanto no meu site, Vinicius7, quanto no site da academia, você pode se inscrever. Não perde essa oportunidade de aumentar o seu discernimento espiritual. Nesses ambientes de discernimento, muita coisa acontece. Se você não puder estar às 5 da manhã comigo, não tem problema, durante o dia você assiste. É que eu tenho que estar ao vivo, porque eu vou respondendo as pessoas ao vivo também. Tá? Então eu vou ter um tempo de interação no final, eu vou pegar algumas dúvidas das pessoas e eu vou respondendo. Certo? Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. E enquanto eu declaro, eu quero pedir para você compartilhar agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda para os seus amigos, parentes, grupos, compartilha nas suas redes sociais. Tenho certeza que o que Deus falou hoje aqui, muita gente vai se aproximar de Deus. Muita gente vai, começar a pensar que esse afastamento está trazendo um grande prejuízo para a sua vida. Deus está falando. É tempo de você voltar. É tempo de você estar mais perto. É tempo de você fechar a porta do quarto e começar a buscar a presença de Deus para a sua vida. Amém? Salmos 91. Enquanto eu declaro aqui, coloca aí nos comentários o que você precisa que destrave na sua vida. Amém? De repente uma porta de emprego, um documento, um papel, seja lá o que for, um recurso que está retido. Coloca aí nos comentários. De repente você diz assim, não, o que eu estou travado, eu mesmo estou travado, eu não consigo fazer as coisas bem. Vamos orar então por você. Amém? Para que haja esse romper, para que haja esse destravar e se liberar da parte de Deus, em nome de Jesus. Porque Deus pode destravar você. Deus pode trazer uma liberação sobre a tua vida. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Jesus Cristo, graças te dou, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Graças te dou, Senhor, porque cada lar, cada lugar onde essa oração está sendo ouvida, o teu poder está tocando em vidas, está transformando realidades.
Senhor, em nome de Jesus eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, todo mal que tem se colocado no caminho dessa pessoa seja quebrado em nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a Ele, dá vitória a ela, transforma realidades e muda histórias agora. Eu oro por tudo aquilo que está travado na vida dessa pessoa e libero uma palavra. A palavra é: vai destravar, vai romper, vai avançar, vai acelerar. Aquilo que levaria anos acontecerá em dias, no nome de Jesus Cristo. Nós quebramos completamente toda a oposição espiritual, tudo aquilo que está resistindo no mundo espiritual, a conquista, o avanço dessa pessoa está sendo quebrado agora. Na autoridade do nome de Jesus Cristo nós dizemos: mal, sai do caminho dessa pessoa, sai. Todo tipo de amarra, todo tipo de prisão espiritual, tudo aquilo que trava, tudo aquilo que impede, nós oramos agora para que haja um romper, para que haja um destravar na vida dessa pessoa. Senhor, libera do teu poder, da tua graça, do teu favor sobre essa pessoa. Oro também por aquele que está doente, para que seja curado. Em nome de Jesus, todo aquele que está doente, a tua palavra diz, Pai, que o Senhor perdoa pecados e sara doenças. Eu declaro saúde, saúde no corpo físico dessa pessoa, saúde na vida dela, saúde na família dela. No nome de Jesus, dores no corpo, dores no pulmão, dores nas costas, todo tipo de agulhaço, todo tipo, Senhor, de opressão que essa pessoa sente, que ela seja livre agora, que ela seja liberta no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder e com a tua graça, no nome de Jesus. E eu apresento cada pedido de oração a ti e eu peço um liberar, uma intervenção do céu, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe essa palavra, recebe essa oração? Então compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Amanhã, 6 da manhã, nós estaremos juntos. E ó, deixa eu te avisar, quarta-feira, nós vamos levantar um clamor especial dessa campanha, na quarta e na sexta-feira. Todos os dias nós vamos orar, mas na quarta e na sexta nós vamos levantar um grande clamor de liberação, certo? Agora, a partir dessa semana, as minhas campanhas, vai ter 2 dias da semana que eu vou levantar um clamor maior de oração, certo? E eu convido você a estar junto conosco. E ó, domingo agora eu vou estar em Santa Maria, na verdade estou em Santa Maria, né? Nesse domingo eu vou ministrar em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na Rua Carlos Ur, número 935, às 9 horas da manhã. Você que mora no Rio Grande do Sul, você que mora aqui no Uruguai, que é pertinho também de Santa Maria, vem estar com a gente domingo 9 da manhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos liberar e destravar de Deus na tua vida. Tudo aquilo que está trancado, tudo aquilo que está sendo retido por pessoas ou retido no mundo espiritual, nós damos uma ordem no nome de Jesus, seja liberado agora. Escuta aqui, Satanás acabou para você toda amarra espiritual, toda amarra nesse negócio, toda amarra nessa casa, tudo aquilo que está travando pessoas, tudo aquilo que está impedindo essa pessoa de sair de casa, tudo aquilo que está impedindo essa pessoa de viver o que Deus tem para ela. Eu oro agora para que haja um romper de amarras, um desfazer de correntes, no nome poderoso de Jesus Cristo. Ser livre, ser liberto. Toda pessoa que estiver numa prisão espiritual seja livre agora. Que a mão do Senhor seja sobre ti. Que o Senhor te guie, que o Senhor te dê direção. Toda pessoa, meu Deus, que entrou aqui nessa oração, nesse propósito, pedindo uma resposta para o Senhor, pedindo um caminho, pedindo uma saída, pedindo uma solução, que o Senhor libere o recurso que essa pessoa precisa, a conexão, o contato que ela precisa, no nome de Jesus Cristo. Que a tua mão, Senhor, a guie, a tua mão direcione as coisas até a vida dela,
no nome de Jesus, e que haja um romper de barreiras, tudo aquilo que tem sido limitado no mundo espiritual, tudo aquilo que está preso, em nome de Jesus, nós declaramos, seja livre em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero também deixar aqui pontuado, nós temos levantado 2 vezes na semana um grande clamor, na quarta-feira e na sexta-feira. Nossos propósitos são de 7 dias, e quarta e sexta-feira foi a direção que o Senhor me deu, nós estamos levantando um grande clamor. Então, se você me acompanha pela TV Bandeirantes, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal do YouTube e participar desse grande clamor. Você sabe que, geralmente, eu não costumo compartilhar algumas coisas que eu sinto, mas nesse clamor que nós tivemos hoje pela manhã, eu senti como se fosse correntes e amarras sendo cortadas. Eu senti que coisas foram liberadas no mundo espiritual. Eu senti uma leveza após a oração muito grande. E eu sei que isso é a testificação do Espírito Santo na minha vida, para aquilo que Deus está fazendo. Então eu quero convidar você a participar desses grandes clamores que nós estamos fazendo, na quarta e na sexta. Nós estamos orando todos os dias. Temos o nosso propósito, 7 dias de oração. Agora eu estou obedecendo essa direção que o Senhor me deu. A cada 7 dias eu renovo uma campanha, um propósito. Mas 2 vezes por semana eu estou levantando esse grande clamor. Então convido você que não é inscrito no meu canal do YouTube a se inscrever e participar desse grande clamor. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida, no nome de Jesus. Eu quero começar dando um testemunho. É como eu disse na oração da manhã, as pessoas precisam ver sinais para crerem. Elas precisam ver manifestações. A Bíblia diz, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Só que a maioria precisa ver. A maioria precisa ver para crer. Então, eu recebi o testemunho da Lilian e ela escreve assim: a paz do Senhor. Sou a Lilian e venho testemunhar para a honra e glória do nome de Jesus a comprovação de uma cura sobre a inflamação intestinal que minha mãe Maria tratava há algum tempo já. Ela recebeu o diagnóstico de doença de Crohn e no último exame que detecta esse tipo de enfermidade, nada mais foi constatado. Na consulta de retorno, a doutora confirmou, não há mais inflamação nem nada de grave. Ela foi curada. Que o Senhor Jesus abençoe o Senhor, sua família e ministério. Fazemos todos os dias a oração da manhã e da noite. E os propósitos. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe, Lilian. Eu acho isso maravilhoso, quando um filho intercede por um pai. Quando mães intercedem por filhos. Quando você se coloca na brecha em favor de alguém. Isso é algo muito poderoso no mundo espiritual. A filha se colocou na brecha pela mãe. Que coisa tremenda. Que Deus te abençoe poderosamente. E você que está me acompanhando aqui nas orações, por quem que você tem que se colocar na brecha? Quem você precisa orar em especial por essa pessoa? Faça esse propósito em nome dessa pessoa. Entre nesses clamores em nome dessas pessoas e você vai ver resultados. Amém? Deus me deu uma palavra no Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Existem 4 coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira delas é: não tente mudar as pessoas. Às vezes elas vão até acabar ressentidas com você. E sabe por quê? Porque quanto mais você ajuda alguém, quanto mais você faz por uma pessoa, para quem não é grato, você fez pouco. Você não fez o suficiente. Há pessoas que estão dependendo de nós. E isso é perigoso. A pessoa não pode se colocar num estado de dependência. Ela tem que ser dependente de Deus. Agora, a partir do momento que você ajuda uma pessoa e faz por ela o que ela deveria fazer, você está se colocando em maus lençóis. Perdi as contas de gente que eu ajudei e depois falou mal de mim. E você, já aconteceu isso contigo também? Você ajudar
você emprestar dinheiro, você fazer até mais do que a sua obrigação. E depois a pessoa se afasta de você porque ela acha na concepção dela que você não fez o que deveria, você poderia ter feito mais por ela. Isso acontece muito, as pessoas ficam ressentidas por pouca coisa. Então é melhor, sabe, você fazer um pouco e o outro pouco deixa para ela fazer. É como tem um ditado, não dá o peixe, dá a vara para pescar. E se você der a vara para pescar e a pessoa não pescar, você está desobrigado da sua responsabilidade. Você fez mais, muito mais por ela do que você poderia ter feito. E mesmo assim, ela não reconheceu. Nós vivemos hoje num tempo onde as pessoas não reconhecem a bondade, não reconhecem o amor, a entrega. Tem gente que deixa de fazer as suas coisas para ajudar o outro. Certa feita, uma mulher disse isso para mim. Ela disse: eu tenho dedicado a minha vida a cuidar dos meus pais. E nenhum dos meus irmãos reconhece isso. Aí, o tempo passou, o pai faleceu, a mãe faleceu, já eram de idade. Na hora de repartir os bens, que o justo era ela ter ficado com a casa, os irmãos brigaram e deram apenas uma parte para ela da casa que ela havia deixado a casa dela para cuidar dos pais. Era justo, e todos os outros irmãos com casa. Todos os outros irmãos com casa. Aí a gente fica se perguntando, por que as pessoas não reconhecem a fidelidade, a entrega, a rendição? Na hora de cuidar do pai e da mãe, ninguém queria cuidar. Ninguém queria ajudar. Cada um tinha seu compromisso, cada um tinha a sua vida. Eu não sei se isso está acontecendo com você. Mas se está acontecendo, você vai ter que também cuidar um pouco da sua vida. Cuide dos seus pais, porque isso é honra. Mas, ao mesmo tempo, cuide da sua vida. Porque pode acontecer de depois, aqueles que deveriam reconhecer a sua ajuda, a sua entrega, não reconhecerem. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você, porque a Bíblia diz que a palavra é luz para nós. A palavra de Deus é luz e a palavra, ela clareia o caminho. Então, a sabedoria de Deus, ela sempre vai ajudar você. Melhor sofrer a dor da mudança do que sofrer do jeito que está. Tem gente que não quer fazer nada hoje, porque pensa, se eu mudar, se eu mexer com isso agora, eu vou ter problemas. Mas se você permanecer aonde você está, você também vai ter problemas. É que nem aqueles leprosos que tomaram uma decisão corajosa de ir até o exército do inimigo e pedir auxílio, pedir misericórdia. Quando eles chegaram lá, Deus já tinha feito um milagre, o exército tinha batido em retirada e eles puderam ficar com toda aquela comida, com todas aquelas provisões, com toda aquela estrutura, porque eles tomaram uma decisão. E a decisão foi, se ficarmos aqui, vamos morrer. E se irmos até nossos inimigos, também podemos morrer. Mas também existe uma possibilidade, uma pequena janela de que uma coisa boa aconteça, de que eles se compadeçam de nós, vejam a nossa tristeza e nos deem, nem que seja um punhado de comida, um pedaço de pão velho. Mas Deus foi bom e deu muito mais para eles, porque eles foram corajosos. Então, a pessoa não quer sair da sua zona de conforto, está sofrendo na sua zona de conforto, porque ela pensa que mudar, fazer uma coisa diferente, vai custar muito e que pode dar errado, mas pode dar errado se você ficar onde você está também. Então, o que é melhor? Você usar a sua fé e dar um passo de fé, tentando fazer uma coisa diferente, ou permanecer na mesma dificuldade, no mesmo sofrimento? Você vai ter que tentar fazer as mudanças que são necessárias. É difícil empreender, é difícil começar algo novo, é difícil mudar de cidade, mudar de país,
É muito difícil, tudo isso é difícil. As pessoas dizem para mim, eu pensei que ia ser mais fácil. Não é, gente. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso que eu tenho falado para as pessoas, ouça a Deus e siga a direção dele. Ouça a Deus e siga a direção dele, porque a direção de Deus vai levar você a mudanças, vai levar você a mudar hábitos, tirar excessos, se levantar da zona de conforto, fazer algo novo. E isso é de Deus. É de Deus. Quando a gente decide fazer algo diferente. E a terceira coisa é, ore para Deus mudar o coração. Porque se Deus muda o coração, os planos mudam. Como assim? Geralmente a gente ora para que as pessoas mudem o comportamento delas. Senhor, toca no fulano, muda o comportamento. Não, você tem que orar para Deus mudar o coração. Porque se Deus mudar o coração, os planos daquela pessoa mudam. Quando Deus mudou o meu coração, em determinadas situações da minha vida, os meus planos mudaram radicalmente. Então eu estava indo por aqui, eu tinha esse plano, eu tinha aquele outro, já queria fazer aquela outra coisa, eram planos. Mas aí de repente, Deus vem e muda o meu coração. E quando o meu coração muda, meus planos mudam também. Você sabia que Deus vê o coração das pessoas? E se Deus vê, Deus dá uma oportunidade para as pessoas de aceitarem você. Deus dá uma oportunidade para as pessoas te honrar. Deus dá uma oportunidade para as pessoas serem uma bênção na tua vida. Mas a partir do momento que elas não são, que elas fecham o coração, Deus muda os teus planos, porque Deus viu o coração delas. Então Deus pode mudar os planos quando Ele vê o coração das pessoas. Quando Ele vê que o coração não se abriu. Então Deus pode mudar os planos na tua vida. Então você até quer, sabe, fazer alguma coisa por outra pessoa. Mas de repente Deus muda o teu coração, porque Deus vê coisas naquela pessoa e Deus vê que ela não teve uma atitude diferente. Então Deus muda os teus planos. Existem situações na nossa vida que a gente até quer ajudar as pessoas, a gente até quer fazer o melhor pelas pessoas. Mas sabe, tem algo que, quando Deus vê o coração do homem, e Deus vê que o homem não se arrepende, ou vê que o homem mantém o seu coração endurecido, Deus muda os planos que tinha na sua vida. Deus muda os planos que tinha na sua vida. Por quê? Por amor a você, porque Deus viu algo no coração daquela pessoa. E a quarta coisa, é aqui eu encerro. Quando você perdoa, você liberta alguém. E você sabe quem que é liberto? Você mesmo. Exatamente, quando você perdoa, você se liberta. Você sempre liberta alguém e esse alguém é você. Então perdoe. Não carregue ressentimentos, não carregue mágoa. Não guarde no seu coração, sabe, a ofensa que foi feita contra você. Tira do seu coração. Isso é uma prisão espiritual. Isso é algo que não te faz bem. Isso está amargurando o teu interior. É isso que está trazendo essa ansiedade, que está trazendo essa preocupação, que está deixando você tenso. É isso, exatamente isso. Mas a partir do momento que você perdoar, você vai ser livre. Quando você perdoar, você será livre de tudo aquilo que estava lhe aprisionando. Porque o objetivo do inimigo é nos prender em um lugar. E a mágoa te leva para um lugar de sofrimento. A Bíblia diz que ela é destruidora. A mágoa te leva para um lugar de destruição. Então, perdoa, tira o teu coração, entrega para Deus. Sabe, não carrega mais isso com você. Seja livre no seu propósito e Deus vai te honrar poderosamente. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora
E quero também lhe fazer 3 convites. Primeiro convite, nós vamos ter um grande evento de 5 dias, olha só, 5 dias. Eu vou fazer ao vivo esse evento, ao vivo dentro da Academia Kingdom Global. Nós vamos falar sobre sonhos e visões espirituais. Eu vou explicar para você o porquê que você tem tido alguns sonhos repetidos, o porquê que Deus ele está enviando sonhos como uma mensagem divina para você. E o porquê que você tem que entender, e se você não entende, você não acessa o que está por trás daquele sonho. Por isso, se você quer participar dessa Masterclass Sonhos e Visões dentro da Academia Kingdom Global, hoje mesmo faz a tua inscrição. Aqui na descrição do vídeo tem o link da academia, ou você pode ir direto no meu site www.viniciusiracete.com.br. Vá lá, faça a sua inscrição, se torne nosso aluno e se junte a nós. Se junte a um grupo de pessoas do Brasil e do exterior que está aprendendo a caminhar no profético e que está recebendo respostas de Deus. Eu convido você a não apenas ser informado, mas entrar num ambiente profético, onde muitas coisas boas vão ser semeadas na sua vida, tá bom? Então, tá aí a oportunidade. Segunda coisa, que é muito importante, nesse domingo às 9h30 da manhã, eu estarei em Santa Maria, ministrando na rua Carlos Ur, número 935. Então, nesse domingo, eu estarei em Santa Maria, ministrando na rua Carlos Ur, número 935. Santa Maria está no coração do Rio Grande do Sul, e você que mora na volta, nas regiões circunvizinhas, é convidado para estar conosco às 9h30 da manhã. Vou transmitir pelo meu canal, mas quem puder, está tendo essa oportunidade de estar com a gente, vai ser uma grande alegria estar com você, tá bom? E o meu terceiro anúncio é a respeito dos meus livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é o livro Café com Jesus, e esse aqui é o livro Sonhos, onde eu explico muita coisa aqui que vai te abençoar e ajudar você a entender que Deus está querendo falar contigo. Você pode adquirir nossos livros também lá no meu site, www.viniciusiracete.com.br. Você sabe o que muitos empresários têm feito? Eles têm pegado esse livro do Café com Jesus e têm dado para os seus colaboradores de presente. Você, que é um empreendedor, pode fazer isso. Abençoar a vida de outras pessoas, enriquecer a fé delas. Tenho certeza que alguém vai ler, vai ser edificado, vai receber direção e depois você vai ser tido como sábio, porque a Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é, tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar os Salmos 91, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração, compartilha também essa oração com o máximo de pessoas que você puder, tá? Manda aí para teus amigos, parentes, vamos compartilhar aí com o máximo de gente, até se você tem amigos, sabe, que brigam com você por você mandar alguma coisa de Deus para eles, manda de novo, porque uma hora a palavra que você semeia vai vingar, uma hora vai frutificar no coração dessas pessoas. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Colocou aqui nos comentários?
teu pedido de oração, aquilo que você deseja, que seja destravado, que seja liberado pelo Senhor. Coloca aqui nos comentários e vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, gratidão por cada parceiro que o Senhor tem me dado da televisão. Eu agradeço ao Senhor porque a Tua palavra, Senhor, está chegando, Senhor, em muitos lugares onde não há internet, lugares, Pai, distantes, onde é difícil para as pessoas terem sinal. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor nos abriu essa porta e que o Senhor possa abençoar cada vez mais essas pessoas. Eu agradeço também a cada intercessor que o Senhor tem colocado no meu caminho para me ajudar em oração, em favor da minha vida, da minha família, dos meus projetos, negócios e outras coisas. Senhor, gratidão, que o Senhor fortaleça a cada intercessor. E eu oro, Senhor, por cada pessoa que está aqui nesse propósito, está orando por um destravar, por um romper, e que, no nome de Jesus, que haja esse romper, que haja esse destravar. Eu oro para que todo tipo de bloqueio, todo tipo de impedimento cesse agora, no nome de Jesus. Que toda amarra espiritual que mantém pessoas travadas, presas, as coisas com atraso, as coisas não andando, eu oro para que caia por terra agora todo tipo de amarra, todo tipo de atraso, todo tipo de acidente. No nome de Jesus eu oro para que recursos sejam liberados, oportunidades sejam liberadas, portas sejam abertas, negociações aconteçam, aceitações também, chamadas. Senhor, em nome de Jesus, que haja uma liberação total e completa. Também oro, Pai, para que seja quebrado agora todo o peso espiritual, toda a inveja, tudo aquilo, Senhor, que é levantado contra essa pessoa, toda invocação maldita contra essa pessoa, pragas lançadas, obra de maldade, obra de contrariedade, está por terra agora, não prosperará no caminho dela. Eu quero declarar que a prosperidade do Senhor é que está sobre ela. Dá vida a ela, Pai, dá paz a ela, e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, todo mal, todo impedimento, até mesmo motor, Pai, eu quero declarar saúde sobre essa pessoa, no nome de Jesus. Jesus, a nossa fé está em Ti. Tu és Deus de milagres. Jesus, 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 Jesus. Nós invocamos o Teu santo nome aqui nessa oração e te pedimos o Teu milagre. Senhor, dá saída também para aquele que está, Senhor, num beco sem saída, que está numa situação difícil, que está sendo, Senhor, pressionado, que está sendo atacado. Senhor, dá vitória para essa pessoa, dá força para ela, mostra para ela, Senhor, um caminho alternativo. Senhor, livra ela de todo esse lado do inimigo, em o nome de Jesus Cristo, e tira, Senhor, pessoas que sentem pressão de outras pessoas. Senhor, tira a pressão, tira a opressão e traz vida a ela, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Se você recebe, você vai compartilhar com outras pessoas e amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos aqui em oração. Que Deus te guarde. Uma excelente noite na paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês.